Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você, pai, mãe, avô e avó. O título desse vídeo é Os Filhos Perdidos. Tem uma coisa que me deixa profundamente triste, é nessas minhas andanças, eu que lido com gente o tempo todo, tanto nas empresas como fora, nas redes sociais, né? Eu sempre comento com vocês que eu recebo centenas de e-mails, pedidos de ajuda, mensagens pelo WhatsApp, aqui nos comentários, no meu WhatsApp particular, no e-mail de contato da minha empresa. O tempo todo a gente vê isso nas empresas também, pela rua, nos círculos sociais que eu frequento, a gente vê a imensa quantidade de filhos perdidos. Muitos deles perdidos na morte, né? Pais que perderam seus filhos, eu encontro muito mais do que eu gostaria de encontrar. É sempre uma tristeza para mim. Mas tem filhos que estão perdidos em vida também. Eu quero compartilhar com você, antes de eu falar um pouco sobre isso, quero compartilhar com você um texto muito bonito. Eu vou citar depois o nome da autora também, para que você possa, e vou deixar aqui na tela também o nome da autora, para que você possa procurar saber um pouco mais sobre ele. É um texto muito profundo que fala exatamente disso, dos filhos que estão perdidos em vida. O título do texto é Os Filhos do Quarto. Estou para escrever esse texto desde o dia que me peguei chorando por aquele garoto de 13 anos que eu li sobre a morte dele em São Vicente e que por uma brincadeira veio a falecer. Não sejamos exagerados para dizer que só agora, com esse advento, é que temos perdido os filhos, com esse advento da internet e das redes sociais. Eles faleciam também antes disso. Mas antes perdíamos filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje temos perdido todos os filhos, muitas vezes dentro do próprio quarto. Quando eles brincavam nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias e ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Quando entravam em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Quero deixar bem claro que não sou contra e nem capetizo tudo isso. Mas, queridos, precisamos ser sinceros. Temos perdido o equilíbrio. Hoje não escutamos suas vozes, não ouvimos seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali, dentro de seus quartos, e por isso pensamos que eles estão em segurança. Quanta imaturidade a nossa. Agora eles ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes, sem que saibamos que saberes são esses. Alguns, como aquele garoto de São Vicente, perdem literalmente a vida. Mas há tantos outros aí, ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais, fechados num mundo global de tanta informação e estímulos, de ídolos do YouTube, muitas vezes degenerados, de modismos passageiros, que em nada contribuem para a formação de crianças seguras e fortes para tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com seus valores familiares. Dentro dos seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam suas famílias. Já estão mortos de sua identidade familiar. Se tornam uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados e pais nem sempre já sabem o que seus filhos hoje são. Você hoje pode ler esse texto ou pode ouvir essas palavras, amar, marcar os amigos, você pode enxergar nele verdades e refletir. Tudo isso será excelente. Mas como psicopedagoga que sou, tenho visto tantas famílias doentes com filhos mortos dentro do quarto, então faço a você um convite. E por favor aceite. Convido você a tirar seu filho do quarto, do tablet, do fone de ouvido. Convido você a comprar jogos de mesa, tabuleiros e ter filhos na sala, ao seu lado por no mínimo 2 dias estabelecidos na sua semana à noite, além do sábado e domingo. E jogue, divirta-se com eles, escute suas vozes, suas falas, os pensamentos e tenha a grande oportunidade de tê-los vivos enquanto eles são vivos, dando trabalho e que eles aprendam a viver em família, se sintam pertencentes no lar, para nunca precisarem se aventurar nessas brincadeiras malucas para se sentirem alguém ou terem um pouco de adrenalina que antes tinham com as brincadeiras do quintal e os carrinhos de rolemã. A autoria desse texto é de Cassiana Tardivo, como ela mesma diz, ela é uma psicopedagoga. Eu imagino que para ela escrever esse texto, ela deva já ter presenciado muitos pais, muitas famílias
da mesma maneira que eu presencio. Eu tenho muitos vídeos falando sobre isso. Sempre falo sobre isso e nunca vou parar de falar sobre isso, porque eu tenho filhos, porque eu tenho netos, porque eu já criei filhos e ainda estou criando. Tenho 2 meninas pequenas e é uma tristeza a gente ver o que está acontecendo hoje no mundo. A quantidade de crianças que morrem atropeladas porque não conseguem tirar a cara do celular, crianças pequenas. A quantidade de crianças que se perdem, se ferem, se cortam, participando de jogos malucos. A quantidade de jovens, adolescentes que passam a madrugada inteira jogando jogos online e que jogam jogos de violência e assim por diante e que ficam trancados dentro dos seus quartos, como o próprio texto diz. A maioria das famílias, eles não convivem mais. Cada um fica na sua TV e, como eu sempre falo, né, se você quiser ter uma vida feliz, tem uma coisa que você vai ter que fazer, não tem como fugir disso, que é desligar a maldita TV e ligar o seu cérebro. Você não consegue ficar com os 2 ligados ao mesmo tempo. A quantidade de crianças que são raptadas na frente dos pais, porque os pais são os primeiros a ficarem deslumbrados, hipnotizados na frente de uma maldita tela luminosa. Tem pessoas, se você tirar o celular delas, elas morrem. É como você tirar o ar que elas respiram. Elas ficam sem comer, mas não ficam sem isso. Filhos trancados dentro do quarto, como o texto diz. Famílias despedaçadas, não têm convivência com os pais, são inseguros, ficam ansiosos, se suicidam, se ferem e os pais nunca estão sabendo de nada. É uma tristeza, não é? A grande pergunta é, e os seus filhos? Eles estão perdidos dentro de casa? Eles estão mortos em vida, como muitos filhos estão hoje? Você viu o que ela sugere no texto? Ela diz 2 noites por semana. Ela convida você a 2 noites por semana, você exigir que eles fiquem com você. Você já pensou que ponto terrível que nós chegamos? Uma coisa que deveria ser natural. E ela compara também as brincadeiras de antes. Eu tenho 57 anos, eu posso dizer para você que eu entendo quando eu leio sobre essas brincadeiras de antes. Porque eu e meus irmãos, nós brincávamos assim. Era carrinho de rolemã, era jogar bola na rua, era queimada, era bets, era bolinhas de gude, era fazer carrinhos com pedaços de madeira e tampas de garrafa, que naquela época todas as garrafas eram de vidro quando eu era criança. A gente convivia, a gente ficava em família. Eu digo para você com alegria, sem orgulho nenhum. Eu digo para você com alegria, eu vou compartilhar, já que ela compartilhou o texto, eu quero compartilhar também com você. Você pode me achar maluco, você pode achar ruim comigo, eu não me importo, porque eu tenho que falar. Eu tenho 2 filhas pequenas, eu tenho uma filha de 10 e uma filha de 5. Em casa, a gente não tem TV aberta, nem tem TV a cabo. Em casa a gente tem uma TV que fica na sala e ela tem apenas internet e elas assistem Netflix, não assistem todos os dias e só assistem programas que estejam de acordo com a faixa etária delas. Elas não têm acesso ao YouTube, elas não têm celular e a mais velha sabe que só vai ter celular quando fizer 16 anos. Você pode achar um absurdo, eu não me importo com isso. E eu não me importo com isso por 3 razões básicas que eu quero que você saiba. A primeira é que na minha casa, quem paga as contas sou eu, então eu não devo satisfação para ninguém. Também, a segunda razão é que os meus problemas quem resolve sou eu, então também não devo satisfação para ninguém. E a terceira é que quando eu estiver diante do trono de Deus, porque eu acredito nisso, ele vai fazer uma pergunta para mim, não é para você e nem para ninguém. Ele vai perguntar, o que é que você fez com os filhos que eu te dei para cuidar? Entendeu? Essas 3 razões é que definem o que eu faço. Sabe o que a gente faz com o tempo? A gente brinca com elas. A gente brinca, a gente joga, a gente brinca no chão, de quebra-cabeça, de jogos de tabuleiro. A gente sai junto, a gente conversa. Quando a gente está de carro, a gente está andando de carro, nós conversamos, nós cantamos musiquinhas, nós rimos entre nós tiramos fotos, nós ficamos, nós convivemos, nós oramos juntos todas as noites se eu não estiver viajando, nós fazemos tudo que uma família deve fazer. É isso que eu e minha esposa entendemos, que é assim que se vive, integração familiar. Infelizmente, eu sei que nós somos minoria. A maioria dos pais hoje, eles não se preocupam com isso. Quando nós saímos para jantar, por exemplo, nós não levamos celular. Ou um de nós leva e ele fica no silencioso só para o caso de alguma emergência. Mas nenhum de nós fica olhando o celular. Porque é aquele momento para nós estarmos juntos. Sabe por quê? Porque um dia você vai olhar para o trabalho das suas mãos e você vai perceber se ele foi bem feito ou não. A sua parte como pai, como mãe, é muito importante. Se você é avô ou avó e você cria os seus netos, que tem muito avô e avó assim, se você não cria os seus netos, o seu poder de ação é pequeno, como o meu também. Eu não posso me intrometer, porque não são meus filhos, são meus netos. Mas tem muito avô e avó que cria os netos. E aí então a responsabilidade é deles. Eu espero que você pelo menos reflita sobre isso. E que se você perceber que você está perdendo seus filhos, ou que eles já estão perdidos, aí que você se lembre que enquanto há vida, há esperança. E há uma diferença entre tarde e
tarde demais. Na vida, todos nós teremos dores, mas o sofrimento, ele é opcional. Você um dia, após perder seus filhos, eu espero que isso nunca aconteça com você, mas filhos morrem antes dos pais. E se um dia isso acontecer com você, eu espero que você chore, sim, de tristeza, mas não de amargura e de remorso, de arrependimento. Mude agora, se for o seu caso. Talvez ainda não seja tarde demais para você. Talvez seus filhos estejam perdidos, mas ainda seja possível encontrá-los, tirá-los do quarto e trazê-los para você. Outro dia um jovem me escreveu um negócio mais ou menos assim. Ele tem 14 anos. Ele disse: tem acontecido algumas coisas muito estranhas comigo essa semana, Ivan. Primeiro, o meu celular quebrou. E ele está no conserto faz alguns dias. Depois, o meu computador queimou. Então, eu não tive mais o que ficar fazendo dentro do quarto. Comecei a circular por dentro de casa. Descobri que tem um pessoal bem estranho na minha casa. Eu estou achando que eles são a minha família. É uma brincadeira, mas é seríssimo isso. Tem pessoas que, como o texto mostra, elas já não se sentem parte mais daquilo, né? E a família vai sendo destruída aos poucos. Eu espero que isso não esteja acontecendo com você. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o teu like para mim. O teu like ajuda o canal a crescer e leva o vídeo mais longe. Deixa aí nos comentários, você conhece filhos perdidos? Seus filhos estão perdidos? Você faz alguma coisa diferente? O que é que você faz? Eu compartilhei um pouquinho da minha vida com você. Compartilhe um pouco da sua comigo e com as pessoas daqui do canal. Nós vamos gostar de saber. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas, pais e mães, filhos, a viverem melhor e serem mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Eu lhe desejo longos dias, belas noites, que Deus abençoe você, sua família e seus filhos.